Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje o tema é GP da Alemanha. Por que hoje, em 2026 e também nos anos passados, cara, não teve GP da Alemanha no calendário? Uma prova tão tradicional, uma prova tão marcante, com tantas pistas boas, por que ela não tá, cara? Eu não sei. Inclusive hoje eu estou trajado de Germany, cara, Alemanha, mas lembre-se, Paulo Berg no comentário fixado, cupom Primeira Fila, 10% de desconto, frete grátis, tamo junto. Esse é um tema que os meus parceiros Fred e Ginos do Clube da F1 já falou sobre, e também o Fernando do canal F. E agora é a minha vez de falar, de contar por que a Alemanha não cedia mais GPs na Fórmula 1. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, gente, precisamos voltar no tempo para entender a ascensão alemã na Fórmula 1 com Michael Schumacher, porque o seu sucesso também foi a razão da queda do país germânico na categoria. Bem, o GP da Alemanha existe desde 1926, quando era disputado lá no circuito de Avus, aquela pista esquisita em Berlim, e após 1950, quando a Fórmula 1 começou de fato até 2006, o GP da Alemanha só não foi realizado em 1950, 55 e 1960, onde o GP nesse período aconteceu em circuitos como Avus, Nürburgring, tanto o Nordschleife quanto o traçado novo, e Hockenheim, tanto o antigo quanto o novo. Era uma prova muito tradicional em uma época da Fórmula 1 mais raiz mesmo, mais garagista, menos midiática, mais produto, mais europeia também. E nisso me refiro aos anos 50, 60 e por aí vai. Mesmo que não tivesse muitas equipes alemãs relevantes nessa época. No máximo a Mercedes, que foi campeã, e a Porsche, que ganhou uma corridinha. E nem pilotos relevantes. Até a chegada de Michael Schumacher, o mais famoso foi o Wolfgang von Trips. Só que é com a chegada de Michael Schumacher na categoria em 91, um dos maiores da história, indiscutivelmente o maior da Alemanha na Fórmula 1, que tudo mudou lá no país. Podemos ver isso no número de espectadores em Hockenheim, que em 91, o último ano sem a presença de Schumacher na categoria, foi de 110 mil no circuito. Em 92, com ele já na Benetton brigando por pódios até por vitória, isso aumentou para 120 mil espectadores. E em 93, com ele praticamente consolidado, isso aumentou para 150 mil espectadores. E isso é contando o final de semana como um todo, porque a capacidade depois da reforma aumentou no circuito. O GP da Alemanha já era uma prova muito tradicional, amada pelo público por conta das longas retas, da floresta, né, todo aquele visual maravilhoso. Apesar de que as corridas não eram lá aquelas coisas. Polêmica. E agora tinha um alemão para eles torcerem, ou melhor, um alemão que viria a ser campeão, chegando ao ponto de que no final de semana de 2003, já com a reforma, com o Schumacher já pentacampeão, 250 mil pessoas estiveram no autódromo de Hockenheim durante os 3 dias do final de semana. Fora Nürburgring, que com o sucesso de Schumi na Fórmula 1 ganhou espaço no calendário, onde a Alemanha passou a ser, junto com a Itália, os únicos países por muito tempo a ter 2 corridas no calendário, salvo algumas exceções como Japão e Espanha. O GP da Alemanha era realizado em Hockenheim e Nürburgring sediava o GP da Europa, isso quando não sediava o GP de Luxemburgo. E essa última também viu seu público aumentar. Na prova de 85, a última lá antes da chegada do Schumi, foi de 70 mil pessoas. A de 95, com ele dominante, foi de 100 mil pessoas. Em 96, com o Schumacher fora da briga, foi de 70 mil. E aí vem a evolução. Em 97, 120 mil. Em 98, 140 mil. Em 2000, já que em 99 não tinha ele, 142 mil. E por fim, em 2002, com 150 mil. Ou seja, de 96 a 2002, o público mais que dobrou em Nürburgring. Isso mostrava o efeito que o Schumacher tinha no povo alemão, um ídolo nacional, tipo o Senna pra gente. E por fim, era um tremendo sucesso as corridas na Alemanha. Tanto que até fizeram reformas como aquela em Hockenheim, aquela polêmica. Para ter mais público, mais comodidade ao público, mais segurança. Várias questões que eu já expliquei em um vídeo antigo que eu fiz sobre, eu vou deixar aqui no card. Até aí tava suavão. Porém, gente, uma hora o Schumacher ia se aposentar. E aí, vai fazer o quê? Nada! Bem, o Schumi se aposentou no final de 2006. E após isso, a gente presenciaria uma queda no interesse do público alemão com a categoria. Em Hockenheim, por exemplo, o público na corrida caiu de 80 mil em 2006 para 62 mil em 2008. Aí você pensa, pô, o Vettel vem aí para ser tetracampeão, o Schumacher vai voltar por 3 anos, vai melhorar isso, né? Bem,
Não. Em 2010 até melhorou. Foram 75 mil pessoas no autódromo durante a corrida. Mas em 2012 esse público foi de 56 mil pessoas. 56 mil, cara. E quando o Schumacher se aposentou, aí foi pro cacete. Fudeu! A corrida de 2013 em Nürburgring teve 44 mil pessoas apenas no dia da corrida. Em um autódromo com capacidade para 150 mil pessoas. E o GP da Alemanha de 2014 em Hockenheim com a Mercedes dominante e o Rosberg vencendo, teve 52 mil pessoas no dia da corrida e 95 mil pessoas no final de semana como um todo. Para se ter uma ideia, em 2006 a soma dos 3 dias foi de 232 mil pessoas, ou seja, uma queda de 59%. Pelo menos em 2016 esse número aumentou para 60 mil no dia da corrida, mas ainda era pouco. O Schumacher vazou e nem o Vettel, tetracampeão dos maiores da história da categoria, alemão, o Rosberg também, ajudavam esse público a subir. Mas aí tem outro fator também, a queda de audiência e interesse da Fórmula 1 como um todo, no mundo inteiro. A Fórmula 1 até a chegada da Liberty Media enfrentou uma braba queda de audiência, onde de 2010 a 2017 caía todo ano, saindo de 527 milhões de espectadores únicos em 2010 para 352 milhões em 2017, enquanto o público nos autódromos oscilava, alguns circuitos subia, alguns circuitos caía, mas no geral caiu legal de 2012 para 2014, por exemplo. Então, cara, acho que junto o problema da saída do Schumacher com a queda no interesse mundial da Fórmula 1. Aí estava feita a fórmula da desgraça. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Até 2006, Hockenheim e Nürburgring compartilhavam o calendário com 2 provas. De 2007 a 2014 aí aconteceu um revezamento. Nürburgring sediava nos anos ímpares e Hockenheim nos anos pares, para que o custo para ambas diminuísse, cara, e seguisse tendo ali o GP da Alemanha todo ano. Até que Nürburgring em 2015 falou: rapaziada, tô sem dinheiro, cara, não vai dar pra sediar, valeu aí, rapaziada. Vai dar não. Acabou o dinheiro. E aí não teve GP da Alemanha em 2015. E só teria depois em 2016, 2018 e 2019, já explico. Pois Hockenheim seguiu cedendo nas provas do revezamento. E o que acontece é o seguinte, o Bernie Eccleston, né, esse velho safado, começou a cobrar mais pela Hosting Fee, que é o dinheiro pago para a Fórmula 1 para a realização da corrida, como uma taxa. Isso pois ali nos anos 2000 e 2010 começaram a entrar alguns países no calendário que não eram aqueles tradicionais, mas estavam pagando muito. Em 2014, países como Bahrein, Emirados Árabes, China, Singapura e Rússia pagavam mais de 40 milhões de dólares todo ano para a Fórmula 1. E os países europeus ficavam ali em cerca de 18 milhões de dólares todo ano, que já era o valor consideravelmente superior a antes. Isso numa época que a Fórmula 1 estava em decadência, não enchia autódromo nos 3 dias que nem tem hoje. E detalhe, isso é só a taxa paga para sediar. Tem o custo operacional da etapa que não está sendo levado em consideração aqui, que deixa a situação da Alemanha ainda mais complicada. Assim, com o público nos autódromos caindo, interesse da TV caindo, os GPs na Alemanha só davam prejuízo. Ou seja, o que eles ganhavam em bilheteria, patrocínios e tudo mais, não sustentavam o custo alto das provas. E Hockenheim se sustentou ali em 2016 e 2018 para, cair fora também. Não quero mais. Em 2019 teve GP lá, mas só porque a Mercedes bancou legal um patrocínio para aquela corrida, para comemorar os 125 anos da Mercedes no automobilismo, que nós sabemos não deu lá muito certo. O lado bom é que em 2018 e 2019 o público foi bom lá, com 165 mil pessoas no final de semana em 2018 e 153 mil pessoas no final de semana em 2019, efeito Liberty aí. O fim de semana de 2018 teve aumento de 73% em relação ao fim de semana de 2014. A questão é que mesmo com o público aumentando, coisa que aconteceu até na Turquia, que tinha arquibancada vazia antigamente, o custo também subiu, porque a Liberty começou também a cobrar mais. Olá, eu gosto de dinheiro. Hoje, em 2026, teria que pagar ali uns 30 milhões de dólares, mais ou menos, para sediar uma prova, né, a taxa. Fazendo bem bolado, podia ser uns 25 por aí. Porém, é um alto dinheiro, muita grana, e bem, o autódromo de Hockenheim não tá com essa bola toda não. Recentemente, em 2024, por exemplo, o circuito de Hockenheim foi adquirido em 75% pelo grupo Emodron por 5 milhões de euros, além das dívidas que giram em torno de 20 milhões de euros. Mas assim, por um bom tempo, vamos ficar com o GP de Eiffel de 2020, que foi um tapa-buraco na pandemia em Nürburgring, como a última prova de Fórmula 1 realizada na Alemanha, pois se tornou financeiramente inviável realizar uma corrida na Alemanha por diversos fatores. O principal deles, o prejuízo que tinham em cada etapa, e também a queda de interesse após a aposentadoria de Schumacher. E agora uma coisa que eu tô colocando isso aqui depois da edição é que o dinheiro de patrocínio alemão na Fórmula 1 também caiu
né, como vocês estão vendo aí na tela. Isso é fruto do banimento da publicidade tabagista e também, né, do fator Schumacher que eu já falei antes. Esse desfecho de é muito caro, não vale a pena, eu vou cair fora, já aconteceu com alguns países como a Malásia, além de, por exemplo, investimentos altos na Índia e na Coreia que não tocaram os custos. Turquia também foi praticamente a mesma coisa, e onde hoje tem países endinheirados que conseguem pagar esses valores exorbitantes toda vez, todo ano. Mas o peso maior é a saída da Alemanha, pois ela é extremamente tradicional. Não só em relação ao GP da Alemanha em si, equipes como Mercedes, pilotos como Schumacher, Vettel e Rosberg, como em relação à indústria automobilística no geral. É o país da Mercedes que eu já falei aqui, da Audi, da Porsche, da Volkswagen, da BMW, por aí vai. É uma perda muito grande e espero que tenha ficado claro nesse vídeo os motivos de por que não temos o GP da Alemanha a mais na Fórmula 1. É uma junção de fatores, o efeito dominó, que começa com a ascensão de Schumacher, que fez com que a Alemanha tivesse 2 corridas no calendário, para a decadência após a aposentadoria dele, onde nem o Vettel, tetracampeão, conseguiu dar conta disso. Com queda de público, receita e aumento no prejuízo, onde se tornou inviável sequer realizar um GP em território alemão. Vamos torcer para que isso mude no futuro e que algo possa ser feito, porque corridas em Nürburgring e Hockenheim eram boas demais. E esse é o motivo pelo qual não temos mais GPs da Alemanha na Fórmula 1. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Hype se puder também, que isso é muito importante, tá? Valeuzão. Aqui estão os membros, se quiser virar membro, botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? Muito obrigado a todo mundo que é, porque é algo simbólico. Se tu quiser virar, show, se não quiser, beleza, ou melhor, beleza, assim, tamo junto. Na descrição, Instagram, Primeira Fila F1 e o Twitter, Kevin Nicolas PF1. Na descrição, mandem, na descrição não, nos comentários mandem aí sugestões e tamo junto. É isso, falou!